E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Cleide, sou dona aqui desse canal, Cleide Moda Crochê. Aqui nesse canal eu compartilho meus trabalhos, bastidores e a minha rotina com crochê. E esse canal aqui é para quem ama crochê, que é inspiração real, né? Porque aqui você vai ver crochê de verdade no seu dia a dia. Tô aqui, ó, trabalhando nessa bonequinha aqui. Essa bonequinha aqui vocês vão ver no próximo vídeo, quando elas estiverem prontas. Eu tô preparando o vídeo delas para vocês. Mas hoje eu vou trazer um outro vídeo para vocês, principalmente para as crocheteiras que estão iniciando no crochê agora e estão começando a trabalhar com amigurumis, tá? Então vou trazer para vocês uma tabela de preços para vocês terem uma base, né? Para quem não sabe ainda fazer aquelas continhas de precificação, porque eu também demorei muito tempo para aprender aquelas continhas. E aí, para quem não sabe ainda, ter uma ideia de preços para colocar nos seus amigurumis, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. O que é que vocês estão achando dos novos formatos aqui, dos vídeos aqui no canal esse ano de 2026, tá certo? Vamos ao vídeo. Então, pessoal, eu coloquei aqui o celular para gravar bem pertinho, para que vocês consigam ver, porque aqui eu tô vendo que tem uma sombra aqui, ó, do celular, porque que deixa eu apagar essa luz, ver se melhora. Acho que é melhor com a luz, né? Deixa assim para ver. A iluminação aqui no meu ateliê não é tão boa assim, porque é tudo fechado aqui e o telhado tem uma parte que é de vidro para clarear aqui, mas acho que não tá resolvendo muito. Acho que vou ter que comprar uma luminária para dar uma ajuda aqui na iluminação. Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês essa tabela aqui, ó, tabela média de preço por peso amigurumi, né? Então é uma tabela de preço por peso de amigurumi, tá bom? Essa tabela aqui eu deixo aqui porque é uma tabela que eu vou poder usar rapidamente ela. Claro que eu já fiz dos amigurumis que eu vendo aqui no meu ateliê, claro que eu já fiz as contas de todos, né? Depois que eu aprendi a precificar. Mas aqui eu vou dar uma pequena ideia para vocês pelo peso do fio usado, que vai ser o preço sugerido de venda, tá bom? Essa base de cálculo utilizada aqui, ela é uma base utilizada pelo novelo de 120 gramas no valor de R$17, que é o valor que eu tenho aqui na minha cidade. Claro que tem cidades que esse fio amigurumi é bem mais caro, então vocês vão ter que ver uma outra forma de precificar, né? Aí aqui eu estou colocando também a mão de obra de R$20 por hora, né? Os materiais adicionais aqui, R$3, eu tô colocando R$3 de materiais adicionais. Tô colocando 10% aqui, ó, de custos indiretos e o lucro de 30%, certo? Então aqui, digamos que nós fizemos uma peça que dá pra ver aqui, gente? Dá. Digamos que nós fizemos uma peça que vocês usaram 40 gramas desse fio. Então,
com base em todos esse cálculo aqui, ó, no valor do novelo, na mão de obra, nos materiais adicionais, nos custos indiretos, que são 10%, e no lucro, que é 30%. Então, se você gastou aqui no seu amigurumi 40 gramas, você poderá vender o seu amigurumi por R$ 39,00, certo? Lembrando que aqui é só uma dica para quem está iniciando agora, para quem não sabe precificar, é só, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Eu estou mandando você seguir essa tabela aqui? Não. Segue quem quer. Quem não quer, vê o vídeo e passa direto. Pode comentar também aí o que vocês estão achando aqui desse vídeo, tá bom? Vocês, eu sei que tem crocheteiras que vendem os amigurumis bem mais caro, mas como eu falei, depende também do valor do material e todas as coisas que a gente leva em consideração para fazer o cálculo, né? Então, continuando aqui, se você fez uma peça que gastou 40 gramas desse fio, você poderá tranquilamente vender essa peça por R$ 39,00. Ou você pode arredondar para R$ 40,00, né? Se você gastou 50 gramas, você poderá vender esta peça por R$ 41,00. Se você gastou 60 gramas, você poderá vender sua peça por R$ 45,00. Lembrando que aqui é dos amigurumis pequenos, tá bom? Se você gastou 70 gramas, você poderá vender a sua peça por R$ 48,00. Se você gastou 80 gramas, você poderá vender sua peça por R$ 51,00. Ou se você gastou 90 gramas, você pode vender por 55. Ou no caso de você ter gastado 100 gramas, você poderá perfeitamente vender por R$ 58,00. Essa tabela aqui é uma tabela de preço, levando em consideração o peso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra tabela, também uma outra versão de tabela. Eu vou deixar essas tabelas aqui, a foto depois, para vocês verem direitinho, tá bom? Aqui, essa tabela de preço amigurumi na versão completa, né? Quando usar essa tabela? Quando houver uma necessidade de mais lucro ou peças que levam mais tempo, né? Nessa tabela aqui, com 40% de lucro, o ideal para que você crescer no seu ateliê é essa forma que eu vou mostrar agora para vocês. Então, levando em consideração aqui todas essas questões que eu mostrei aqui na primeira folha, né, que o valor do novelo, a mão de obra, os materiais, custos, essas coisas todas, então, com 40% de lucro, tá? Então, se você gastou 40 gramas, você poderá vender esta peça em R$ 42,00, que é 40% de lucro adicionado aqui. Se você gastou 50 gramas, você poderá vender por R$ 45,00. Se você gastou 60 gramas, você poderá vender por R$ 49,00. Se você gastou 70 gramas, você poderá vender por R$ 53,00 a sua peça. Ou se você gastou 80 gramas, foi um pouquinho a mais,
você poderá vender sua peça por R$ 57. Se você gastou 90 gramas, você poderá vender sua peça por R$ 61. Se você gastou 100 gramas, você poderá vender sua peça por R$ 65, tá? Lembrando que aqui é com 40% de lucro. Quem viu o meu vídeo dos coelhinhos, eu gastei 60 gramas, porém eu botei 30% de lucro. E aqui está 40% de lucro. Então aqui, ó, se eu fosse colocar 40% de lucro, eu iria vender o meu coelhinho por R$ 49, tá bom? Mas como eu coloquei 30% de lucro, é um pouquinho menor o valor. Essa outra tabela aqui é essa tabela para peças que levam 2 horas. Se você está fazendo um elefantezinho, por exemplo, e você gastou 2 horas fazendo esse elefantezinho, você poderá vender por esses valores aqui que eu vou falar agora. No caso de você ter gastado 40 gramas, você pode vender por R$ 59, levando 2 horas para fazer. Se você gastou 50 gramas, você pode vender por R$ 61. Se você gastou 60 gramas, você poderá vender por R$ 65. Se você gastou 70 ou 70 gramas do seu fio, você poderá vender por R$ 69. Ou se você gastou 80 gramas, um pouquinho a mais, você poderá vender por R$ 73. Ou se você gastou 90 gramas, você poderá vender por R$ 77. Ou se você gastou 100 gramas, você poderá vender por R$ 81. É por isso que a gente vê amigurumis de todos os preços. Por isso, porque muitas crocheteiras colocam 40% de lucro ou 30% de lucro, vê a hora, quantas horas gastou para fazer aquela peça, né? O valor do novelo, as gramas do novelo, o valor, a hora, os materiais extras, né? Os custos indiretos, que são 10%. Tem muita gente que não coloca esses custos indiretos, que às vezes não quer colocar, e às vezes depende muito da crocheteira, né? Antes eu também não colocava esses custos indiretos, que no caso não é a sua água, porque você poderia beber sua água em qualquer lugar, né? Mas são aquelas pequenas pecinhas, por exemplo, os olhinhos, um narizinho, um focinho, um pedacinho de outra linha, de outro material diferente, uma etiquetazinha, né? Então são estes os lucros indiretos, né? E quanto mais tempos e detalhe, maior deve ser o valor, né? Isso valoriza seu trabalho. Então, se você tem, por exemplo, o meu coelhinho, né? Aqui tá no outro vídeo, vocês vão ver eu coloquei o tamanho dele, coloquei quanto eu gastei em gramas, eu coloquei tudo isso aqui que eu coloquei aqui para poder encontrar o valor do meu coelhinho. Então você que não sabe ainda precificar, eu espero que essa tabela tenha ajudado vocês. Eu vou deixar a foto dela aqui para vocês verem melhor, né? Quando aproximar. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas tabelas, desses valores.
Quem gostou, comenta aqui, curte, se possível compartilha com alguém que gostaria de ver esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!